Toda história possui uma estrutura básica em sua formação: um início, um meio e um fim. Você observa isso até mesmo nas mais simples histórias infantis, onde crianças são levadas a imergir em um mundo de fantasia. Com a humanidade, isso não é diferente. Nós possuímos um início, que alguns ateus acreditam ser resultado de uma explosão inicial e um longo processo evolutivo. Porém, particularmente, considero essa teoria mal embasada, com muitas lacunas a serem preenchidas, tais como: se houve uma explosão, quem deu início a esse evento inaugural? Ou se a evolução é verdadeira, onde está o elo perdido, que mostra um ser evoluindo para outro totalmente diferente? Por esses motivos, descarto essa hipótese do início. Outra hipótese fala do criacionismo, que diz que tudo que existe foi criado por uma mente superior e inteligente. E esse ser inteligente chamamos de Deus. Essa teoria é mais bem evidenciada, pois tudo aquilo que foi criado, em sua estrutura complexa e perfeição, apontam para um ser superior. Mas, acreditando você na teoria da evolução ou no criacionismo, o fato inquestionável é que temos um início. E o meio de nossa história? Ela é marcada por vários eventos que foram registrados no transcorrer do tempo, tais como as brilhantes civilizações da antiguidade, como os egípcios, a civilização mesopotâmica e também outros eventos como a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Independência Americana e tantos outros eventos que marcam o meio de nossa história. Mas e o futuro da humanidade? O que nos aguarda daqui a alguns anos? Ou daqui a muitos anos? Se você tem curiosidade e quer entender qual o fim de todas as coisas, acompanhe esse vídeo até o final e siga a sequência, que será postada com o título O Tempo do Fim. Olá, bem-vindo ao canal Ordem Apocalíptica. Hoje tentaremos responder mais este mistério. O vídeo de hoje nasceu do desejo de entender como será o fim de nossa história. E para alcançar esse objetivo, tomamos como base a Escritura Sagrada Cristã. E também usando outras fontes de apoio, buscaremos entender um pouco mais sobre o tempo do fim. E não só isso, mas entender também o que tem acontecido no meio de nós para que nossa história possa culminar em sua consumação. Essa história do tempo do fim começa em um momento bem antigo, pois na época do profeta Daniel, lá do Antigo Testamento das Escrituras Sagradas, e também outros profetas como Zacarias, começou-se a ter ciência de certas profecias que apontavam para um tempo muito distante, que nem mesmo os profetas que receberam essa revelação podiam entender o conteúdo que estavam recebendo. Porém, apesar de não entenderem plenamente o conteúdo que estavam recebendo, registraram tudo para que nós pudéssemos ter acesso. E hoje, com mais clareza, entendemos que essas profecias que foram passadas para esses servos de Deus apontam para o fim da história da humanidade. Entretanto, essas profecias do tempo do fim não se limitaram aos registros do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento podemos observar o próprio Senhor Jesus Cristo pregando um sermão profético do tempo do fim aos seus discípulos. E isso pode se ver registrado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E apesar de haverem todos esses registros
falando sobre a consumação de nossa história, nenhum outro livro faz isso de maneira mais marcante que o livro do Apocalipse. Nesse livro, onde o Senhor Jesus apareceu ao apóstolo João, há uma série de profecias e mistérios que apontam para o tempo da consumação de nossa história. E nós iremos olhar com mais detalhes para todas essas referências bíblicas e buscar entender mais e mais todo o desenrolar dos eventos finais. Esse livro do Apocalipse, juntamente com todas as referências bíblicas possíveis, irão lançar luz para o nosso entendimento e esclarecer os mistérios do tempo do fim que buscamos entender através dessa sequência de vídeos que está sendo proposta para o público de nosso canal. Essa sequência de vídeos será longa, porém, buscaremos trazer bastantes informações para que você possa entender mais e mais a consumação da história humana. E nós tentamos aqui enumerar algumas profecias iniciais para começarmos essa abordagem do tempo do fim. E a primeira é a destruição do Templo de Jerusalém. No capítulo 24 do Evangelho segundo registrou Mateus, estava o Senhor Jesus Cristo acompanhado de seus discípulos, e ao saírem do templo, os discípulos incitam o Senhor Jesus a admirar aquela construção. Naquele momento, Jesus Cristo propõe a eles a profecia da destruição daquele suntuoso edifício, coisa que vem a acontecer no ano 70 depois de Cristo, quando um general romano, por nome Tito, buscando reprimir uma insurreição dos judeus, destrói por completo o templo naquela ocasião. E não só isso aconteceu, como também os judeus que escaparam da espada romana se dispersaram por toda a terra, até que fossem novamente reunidos no evento que é conhecido como a formação do moderno Estado de Israel, que se deu no ano de 1948. Número 2. O sinal do moderno Estado de Israel. Como foi dito no ponto anterior, o restante do povo que escapou da espada romana foi disperso por vários lugares da terra, retornando ao seu lugar de origem apenas em 1948 com a formação do Estado de Israel. Esse retorno é um claro sinal do tempo do fim, pois foi profetizado pelo profeta Isaías no seu livro, no capítulo 11, versículos 11 e 12. E não apenas nesse momento, pois também foi revelado ao profeta Amós, no capítulo 9 de seu livro, versículos 14 e 15, que uma vez reunido o povo de Israel em sua terra, nunca mais seria destituído dela. E observando os últimos fatos acontecidos, podemos ver que o povo de Israel resiste firmemente aos opressores e inimigos que estão ao seu redor. Essas primeiras profecias nos ajudam a ir formando um panorama do tempo do fim. E para acompanhar as demais profecias, assista aos próximos vídeos. Curta, comente e compartilhe. Obrigado e até mais.